Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula, hoje dia 13/3 de 2023. Vamos iniciar nossa aula de número 8, relacionamento interpessoal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conflitos no local de trabalho. Gestão de conflitos. Existe muitos conflitos no local de trabalho. Não só no local de trabalho, mas em todos os lugares, mas a gente vai focar mais na questão do local de trabalho e vamos falar um pouco sobre essa gestão de conflitos. Vamos aprender um pouco, né, como lidar com os conflitos no local de trabalho. O que a gente pode estar fazendo para poder evitar os conflitos? O que a gente pode estar fazendo para poder solucionar os conflitos? E existem diversos conflitos, diversas formas de conflitos, e nós precisamos aprender a lidar com eles no nosso dia a dia, né? Bom, como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar sobre gestão de conflitos. Mas o que é os conflitos, professor? Bom, os conflitos são aquelas dificuldades enfrentadas no local de trabalho, né? São aquelas adversidades que a gente acaba enfrentando ao longo da nossa vida profissional. Às vezes alguma discussão por conta de alguma situação, às vezes por conta de um colaborador que não está desenvolvendo bem a sua função, acaba sobrecarregando os outros colaboradores, por conta de um gestor que não está conseguindo liderar a equipe para que a equipe, né, funcione de uma forma ideal. Então existem várias coisas que podem trazer aí os conflitos. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esses conflitos. Solução de conflitos na empresa. Bom, nós vamos aprender um pouco sobre isso. O conflito no local de trabalho é algo praticamente inevitável e pode ocorrer de várias formas. Entre dois funcionários, entre equipes inteiras ou entre supervisores e os membros da equipe que eles gerenciam, né? Melhor dizendo, desculpa. Bom, então acontece na empresa, né? Pode ser entre dois funcionários, pode ser briga por ciúme, né? Às vezes duas mulheres acabam ali brigando por ciúme de algum namorado, algum amigo e acaba entrando em discussão no local de trabalho. Entre equipes inteiras pode acontecer, a equipe A e a equipe B acabou entrando em confronto por conta de a equipe A estar sobrecarregando a equipe B, por conta de estar deixando ali passar parte da produção, e a equipe B está sendo prejudicada porque está trabalhando mais, porque tem que conseguir ali desenvolver toda a sua função. Pode acontecer, né? Entre os supervisores também pode acontecer, porque vai que um supervisor está tentando defender um colaborador e o outro também, e de repente eles entram num conflito. A gente precisa aprender a solucionar esses conflitos. Quem é pai e mãe e tem dois filhos sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem que gerenciar conflitos todos os dias. Não é verdade, Luzia? Eu tenho dois filhos e a gente tem que estar gerenciando eles, né, o tempo todo, porque há sempre conflitos. Boa tarde, Mayara, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Nós estamos falando sobre gestão de conflitos. E dentro desse tema de gestão de conflitos, nós estávamos aqui acabando de falar sobre os conflitos existentes, né, no local de trabalho. E, e aí eu até mencionei que quem tem mais de um filho, né, que tem dois filhos, ou de repente você lembra de quando você era criança, lá na infância,
que você e os seus irmãozinhos ficavam ali brigando por conta de alguma coisa, né? Briga por conta de comida, briga por conta de brinquedo, briga por conta de ter razão em alguma situação. Então os conflitos eles sempre aparecem, né? Dentro de casa, com a nossa família, com nossos filhos. Sempre nós temos que estar ali solucionando os conflitos, né? A Luzia até escreveu aqui, é uma loucura. E é verdade, Luzia, tem hora que é uma loucura. A gente tem que estar ali tentando entender os dois lados, né? Tentando entender os dois filhos para tomar uma decisão que não venha beneficiar só um dos filhos, mas que essa decisão venha beneficiar os dois. E não é fácil, né? A gente tomar essas decisões. Então a gente precisa ter muita sabedoria para poder tomar a decisão, para que essa decisão não venha trazer prejuízo para a nossa vida. No local de trabalho não é diferente, né? No local de trabalho, de repente, a gente vê um monte de menino, né, brigando, discutindo por conta de coisas até banais que talvez não teria nenhum sentido, né, estar discutindo por conta disso, mas acontece. Tem pessoas que discutem unicamente porque ele acredita em alguma coisa, né? Ele tem a fé em alguma coisa, ele acredita que alguma coisa é real e o outro não acredita e já começa uma discussão por conta de um acreditar e o outro não acreditar. E aí o que não acredita tenta convencer o outro para não acreditar e o que acredita tenta convencer o outro para acreditar e aí vira aquela contenda, né? Aquela confusão. E isso às vezes, né, vai ficando ali os ânimos elevados e pode acontecer de ter que ir para a mesa da diretoria da empresa. Boa tarde, Cláudia. Tudo bem com você? Boa tarde. Tô bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Dois filhos pré-adolescentes. Não é fácil não, hein, Luzia? É uma guerra. Aí a gente tem que ter sabedoria para a gente poder administrar essas situações de guerra entre eles. Porque eles são irmãos, eles precisam ter amor um pelo outro, né? Eles não podem deixar de ter esse amor um pelo outro. E a gente tem que administrar também a questão da razão, né? Todo mundo tem razão. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda. E às vezes não é fácil gerenciar conflitos, mas nós temos que aprender. E na empresa não é diferente, acontece os conflitos, acontece a discussão, acontece os problemas, né? E de repente tem um conflito ali muito grande, e se você deixar esse conflito para lá, se você não tentar resolver esse problema, isso vai gerar um problema sério, um problema grave dentro da empresa. E isso pode sair para fora da empresa e pode acontecer até de ter morte no meio disso. Então a gente tem que aprender a gerenciar conflitos, né? A gente tem que aprender a lidar com os conflitos. Eu já vi em muitos casos de pessoas morrerem, né, por conta de um conflito, uma coisa muito boba, né? Uma coisa assim que poderia ter resolvido uma boa, né? Mas infelizmente não se resolveu. Eu vou citar aqui um exemplo, né? O cara chegou com alguns amigos, ligou o som muito alto na porta da casa dele, e aí eles ficaram bebendo ali durante a noite, aquele som muito alto. O vizinho, né, ficou incomodado com o barulho do som, e a esposa do vizinho também ficou incomodada e ela começou a atormentar ele para ele ir lá conversar com o pessoal que estava com o som ligado. Ele saiu, foi lá conversar com o pessoal que estava com o som ligado. O cara, ao invés de conversar numa boa com ele, o cara maltratou ele, falou que não ia desligar nenhum tipo de som e que se ele quisesse ele podia vir, que eles peitava ele e ia pra briga no meio da rua. Enfim, o cara ficou muito revoltado, porque além do cara estar com som alto, o cara ainda maltratou ele. Ele voltou em casa, pegou uma arma, foi lá e matou o dono do carro, o que estava com o som ligado. Então, assim, precisava chegar a esse ponto, né? Não precisava, mas faltou sabedoria da parte da esposa para não deixar o esposo ir lá conversar com esses rapazes. Por que que não chamaram a polícia? Faltou sabedoria da parte desses rapazes também de chegar e ligar o som alto, ainda mais à noite,
que ia incomodar, né, os vizinhos, ia incomodar a vizinhança. Então, ali se perdeu uma vida por conta de um conflito e que não tiveram sabedoria para resolver esse conflito. Acontecem conflitos no trabalho onde pessoas, né, golpeiam outras pessoas com ferramentas, com facas, né? Já aconteceu onde eu trabalhava de um colaborador é, esfaquear o outro por conta de conflitos. Ah, você está deixando passar. Não, não estou deixando passar. Eles trabalhavam numa mesa e na mesa eles faziam desossa de coxa. E aí ficavam 5 pessoas na mesa de desossa. Então os primeiros tinham que pegar uma, pular 4, pegava outra. O segundo pegava uma, pulava 4 e assim sucessivamente até chegar no final. Só que aí o primeiro estava meio que, né, deixando as coisas passarem ali. E eu que estava lá na ponta no final não podia deixar passar nada. Então ele tinha que, às vezes, fazer o serviço dele quase que dobrado para não passar. E aí ele foi irritando com o que estava lá na ponta, foi e começou uma discussão e os dois começaram um bate-boca e o cara deu uma facada no outro. Uma coisa muito simples, talvez com uma conversa um pouco mais de adulto, né? E às vezes um feedback ali poderia ter resolvido esse problema. Mas, né, o conflito levou a um quase que um homicídio, né? Mais uma tentativa de homicídio. Então isso é muito, muito perigoso. Isso acontece muito no local de trabalho. Então a gente precisa aprender a lidar com os conflitos, observar, né, as pessoas. A gente, como colaborador, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que às vezes ele não vai cometer um crime por conta da situação, mas por conta das palavras, né? Acontece isso demais. Ah, o cara matou o outro por conta de R$ 5. Não, não foi por conta dos R$ 5. O cara matou o outro por conta das palavras que foram proferidas. As palavras são muito mais fortes do que o dinheiro, do que qualquer coisa nessa vida. Então as palavras elas têm o poder, né, de trazer a ira, o furor sobre a vida das pessoas. Então, as suas palavras podem fazer com que outra pessoa brigue com você, te maltrate, né? E possa até te agredir fisicamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. E dentro da empresa, principalmente, né? Com os colaboradores, com os nossos colegas de trabalho. Se você viu uma situação em que você está sendo prejudicada, senta com o seu supervisor, chama ele para um feedback. Olha, eu quero conversar, quero fazer um feedback. Chama o cara no feedback, vai para uma sala reservada. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu queria que você observasse. Não cita meu nome em nenhum momento, não diz que eu vim aqui para reclamar. Eu só quero que você observa, porque eu estou ficando sobrecarregada, porque os meus colegas não estão desenvolvendo a função deles como deveria desenvolver. Então você pode fazer isso de forma bem off, né, para que as pessoas não saibam que você está fazendo isso. E você vai conseguir resolver esse problema. O seu supervisor automaticamente vai começar a observar essas pessoas e vai começar a chamar essas pessoas no feedback. Né? Olha, você não está desenvolvendo a sua função, o que está acontecendo? Então, a gente precisa aprender a solucionar esses conflitos para a gente não gerar problemas ainda maiores. Esperar que um conflito se resolva sozinho não é a maneira mais eficaz de lidar com ele. Na verdade, o conflito tende a aumentar se não for tratado de maneira adequada. Então, todo conflito ele deve ser tratado. Nós devemos dar uma atenção especial aos conflitos. Nós não podemos ignorar os conflitos. Nós não podemos ignorar um feedback de um colaborador. Nós não podemos ignorar as palavras de uma pessoa que está sofrendo por conta de uma injustiça. Então a gente tem que estar atento, porque se surgiu uma reclamação, é porque alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que tentar procurar solucionar esses problemas o mais rápido possível. De repente, se você, né, for um gestor de uma empresa, se você estiver na liderança, você precisa ter essa visão
de resolver esses problemas o mais rápido possível. E se você for a pessoa que está sendo prejudicada por conta de um amigo, de um colega, de um colaborador, você deve falar com seu superior para tentar solucionar esse problema o mais rápido possível. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vinda. Conflitos não resolvidos frequentemente resultam em perda de produtividade, sufocando a criatividade e a criação de barreiras à cooperação e à colaboração entre os funcionários. Criou um problema, esse problema não foi resolvido. A pessoa fica ali do lado da outra pessoa, mas ele fica chateado, né? E a produção dele fica ruim. Tá ok, Cíntia, seja bem-vinda. A produção fica ruim, a pessoa não consegue desenvolver a sua função conforme ele precisa desenvolver, porque ele tem um problema ali com aquela pessoa e não foi resolvido, não foi solucionado. Então os problemas eles não podem existir. Se você vai trabalhar num local onde você tem que trabalhar com 4, 5, 6 pessoas, ou você perdoa aquela pessoa ou você sai da empresa, é melhor para você. Né? O meu conselho é que você perdoe. Ah, a pessoa falou alguma coisa de mim, me ofendeu, tá? Então, a pessoa te pediu perdão, perdoa ela. O melhor que você tem a fazer é perdoar essa pessoa. Porque aí você vai tirar essa mágoa do seu coração e você vai conseguir trabalhar do lado dessa pessoa. Mas se você não consegue perdoar essa pessoa, então não adianta você trabalhar do lado dela. Né? Isso vai estar sempre te machucando o tempo todo ali e não vai funcionar. Você não vai ter produtividade. Então, o certo é, quando a gente fala de solução de conflitos, é resolver, solucionar esses problemas. Uma boa capacidade de resolução de conflitos no trabalho em equipe equivale a uma boa retenção de funcionários. Líderes que não sabem lidar com conflitos acabam vendo seus bons talentos irem em busca de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro. Quando a gente tem um líder, né, que se preocupa com a equipe, né, que está preocupado em conduzir a equipe e fazer com que a equipe tenha harmonia no local de trabalho, é muito bom. Mas quando o gestor ele não tem essa capacidade de lidar com as pessoas, essa capacidade de fazer com que as pessoas se sintam felizes no local de trabalho, que tenha uma união no local de trabalho, se é um gestor que não consegue lidar com os conflitos, ele vai perdendo os seus talentos. Como eu disse a você, às vezes você está trabalhando num local de trabalho que está insustentável, né, por conta das coisas que estão acontecendo no local de trabalho, por conta dos problemas que estão acontecendo e ninguém faz nada para resolver. Aí você olha para a empresa, olha para os problemas, olha para o gestor e fala: Isso aqui não vai dar em nada. E aí você vai fazer o quê? Procurar uma outra oportunidade e vai embora. Por isso é que muitos, né, não conseguem segurar os talentos. Né? E talentos, são poucas pessoas que têm talento para desenvolver determinada função. Todas as pessoas têm talentos, tá? Não é dizer que você não tem talento. Todas têm talento, mas só que assim, às vezes o seu talento não é para aquela função. Às vezes você tem um talento especial, mas é para outras áreas. E aí, quando eu encontro um profissional talentoso na área que eu quero que ele seja talentoso, isso é espetacular. Né? De repente, o cara é bom naquilo que ele faz, naquilo que eu propus para ele fazer. Então isso é maravilhoso. Eu tenho que segurar essa pessoa, eu tenho que investir nela, eu tenho que fazer tudo para manter esse talento dentro da minha empresa. Agora, se eu tenho uma pessoa, às vezes a pessoa não tem um talento para aquela função. Às vezes é uma pessoa talentosa, mas não para aquela função que ela está, que foi proposta para ela desenvolver. Aí ela não consegue desenvolver com qualidade. Ela não consegue desenvolver, né, do jeito que eu preciso. Aí o que, que eu tenho que fazer? Tentar remanejar essa pessoa para outras áreas para tentar descobrir o talento dela, né, para tentar descobrir qual é a função que ela se adapta melhor, nem que ela consegue deslanchar. Então isso
quando a gente fala de reter, né, os bons talentos, é mais ou menos dessa forma. Mas a gente precisa descobrir aonde está o seu talento, em qual parte você consegue desenvolver melhor. Aí sim você é uma pessoa que tem um talento na função certa. E aí muitos líderes não conseguem lidar com esses conflitos, porque existem é, conflitos até na forma de pensar. Imagino que eu tenho 3 caldeireiros, né? 3 pessoas que trabalham na caldeira. Aí um tem um pensamento que uma peça vai dar certo, daquela forma que ele pensa. O outro já pensa um pouco diferente. O outro também pensa diferente. Então são 4 cabeças, imagino eu aqui, 4 cabeças, 4 pessoas pensando diferente, para fazer o mesmo serviço. Então eu preciso saber lidar com essas 4 pessoas para que nenhum deles se percam, porque todos são bons. Então eu tenho que aprender a lidar com eles. Então nós vamos fazer da seguinte forma: eu, como supervisor, eu entendo que a forma que o fulano está falando pode ser que dê certo. Vamos tentar a forma que ele está falando. Vamos fazer dessa forma. Se não der certo, a gente vai para uma segunda opção e uma terceira e uma quarta, se caso for necessário. Então, todos vocês têm ideias maravilhosas, todos vocês têm ideias brilhantes, mas eu acredito que essa aqui talvez vai facilitar mais a nossa vida. Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas, com esse sentimento, para a gente não perder nenhum desses colaboradores. No caso aqui, eu estou falando de 4 colaboradores caldeireiros que são muito bons, né? Só citando um exemplo para vocês entenderem. Aí eles estão lá no conflito e eu preciso solucionar esse problema. Então eu tenho que ter sabedoria para fazer isso, senão eu perco um deles. Quais as causas de conflito nas empresas? São muitos, né? Namorados, fofoquinha, conversinha fiada, acontece demais. Antes de falarmos sobre como lidar com conflitos na empresa, é interessante entendermos quais são os principais aspectos causadores de conflitos nas organizações. Posições opostas, tensões competitivas, lutas de poder, ego, orgulho, inveja, discrepâncias de desempenho, problemas de compensação ou alguém que simplesmente não está tendo um bom dia são apontados como os principais motivos de atrito nas empresas. Posições opostas. Sempre tem. Sempre tem. E nas épocas aí de campanha política, aí que dobra a aposta, né? O pessoal torcendo aí para um candidato, o outro torcendo para o outro. E começa aquela discussão e aquela briga e a gente precisa entrar no meio. E a gente precisa apaziguar para o pessoal acalmar os ânimos e voltar para o trabalho. Tensões competitivas. Acontece, né? Tem sempre aquele colaborador que quer ser melhor do que o outro, quer fazer melhor do que o outro, quer desenvolver melhor do que o outro. O serviço que ele faz é melhor do que a dos outros. E aí vira aquela competição. Não, eu vou fazer melhor, vou fazer melhor. Eu vou vender mais que você. Né? Eu trabalhei numa empresa, nós éramos 5 vendedores. Né? E aí a nossa a proprietária da empresa, ela fez uma promoção e ela disse que quem vendesse mais durante todo o ano ganharia uma viagem para o resort lá no Rio Quente, em Caldas Novas. E aí o pessoal começaram a vender, sabe? E aquela guerra, né? Os vendedores ali, cada um querendo vender mais que o outro e cada um querendo vender mais porque ia ganhar aquela viagem com a família. Então foi uma guerra durante um ano. E quando o telefone tocava, faltava pouco dar briga para atender o telefone. Mas assim, o importante de tudo isso, né, que eu sempre observava, porque eu era o único homem que tinha lá, né, era eu homem e 4 vendedoras mulheres. Eu via elas se engalfinharem por conta de atender clientes. Eu atendi os clientes que eram me passados, eu não era muito de ficar brigando por conta de clientes. Quando eles me passavam alguma agenda, eu ia lá e atendia os meus clientes. E só que aquele cliente que eu atendia, eu aquele cliente que eu atendia, eu lutava muito
para poder conquistar, ganhar aquele cliente. E elas brigavam muito ali entre si para ter os clientes, mas na hora de atender o cliente, elas não davam um atendimento personalizado ali, às vezes não davam o atendimento que o cliente precisava, e às vezes a cada 10 clientes que elas atendiam, elas conseguiam fechar a venda de um. E eu, cada 10 que eu atendia, eu conseguia fechar a venda de 4, 5. Então chegou no final do ano, eu consegui, né, bater as metas, eu fui o vendedor que mais vendeu naquele ano e ganhei um prêmio. Né? Fui para Caldas Novas com a minha família, fiquemos lá, foi muito bom, lá no Rio Quente. Então, assim, mas existe nessas tensões competitivas. Quantas vezes eu via assim, quando eu pegava um cliente bom, assim, que eu vendia 15 mil, 16 mil, eu olhava para elas assim, aí eu via assim no olho delas, né, aquele olhar tipo assim, você, eu te mato. Da próxima vez eu passo na sua frente, o que, que você faz para você conseguir isso? Então, assim, eu sentia isso na pele. Né? E muitas vezes cliente meu chegava na empresa querendo falar comigo e eu ficava observando, às vezes eu estava lá no fundo da loja e ficava observando o vendedor cercando o meu cliente para tentar comprar, para tentar vender para os meus clientes. Mas aí como o cliente eu já tratava muito bem, tinha né, um diálogo muito bom ali, o cliente fala, não, eu quero falar com o Davi. Quantas vezes minha mesa era a última lá do fundo. Eles passavam na frente das 4 vendedoras e ia lá na minha mesa lá no fundo. Mas assim, isso era uma coisa que não tinha como passar, né? Era algo que era meu. Então, tem coisa que é sua, né? É igual eu tô dizendo para vocês, às vezes você é um bom profissional, mas às vezes você está atuando na área errada. E aí você não se destaca porque você está trabalhando, dando o melhor de você, mas não é aquilo que você queria fazer. Eu via isso nas meninas. Elas eram inteligentes, trabalhadeiras, esforçadas, mas assim, parece que não era a área delas. E já era minha, eu me identifico muito com vendas, desde criança. Eu sou aquele cara que vendeu picolé na rua, que vendeu salgadinho na rua, que vendeu juju na rua. Então, eu de criança, eu pegava o engraxate, colocava nas costas e ia para a rodoviária engraxar sapato das pessoas. Então, desde criança que eu vendia Asticum. Quem conhece Asticum? Os mais velhos aí eu creio que conhecem, né? Asticum é uma fruta muito, tem um cheiro maravilhoso, é uma fruta exótica, porém é uma fruta muito forte. Quem come aquilo lá, né, tem o estômago muito forte para comer. Não é fácil, não é qualquer pessoa que consegue comer e ficar de boa, não passar mal. Isso, é muito parecido com o Conde, é isso mesmo. É uma delícia. A Luzia disse, ela é muito gostosa mesmo. Só que eu comia um favo só, ou dois no máximo, eu não consigo comer aquele negócio. É muito forte. É semelhante à jaca, né? E é bem parecido também ali. E é uma fruta muito boa. E meus pais moravam na fazenda, pegava ali quatro, cinco, seis e eu levava para a cidade e vendia. Então, desde criança eu comecei a trabalhar muito cedo com vendas. Desde criança, 6 anos de idade eu já vendia. Então é uma coisa que está no sangue. Eu amo fazer isso. Então eu gosto de vender. Então para mim é uma paixão. Então atender as pessoas, vender um produto para mim isso é maravilhoso. Eu sempre fiz isso com muito afinco, com muita alegria. Eu não tinha dificuldade em fazer. Para mim nem não era um serviço, para mim era uma satisfação imensa. Então isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente ama fazer alguma coisa, a gente gosta daquilo, aí a gente se destaca, né, naquela função, porque a gente gosta de fazer. Então é uma das coisas que eu acredito que eu acabava desempenhando melhor por conta, né, de uma coisa que já estava no meu sangue. E aí nós vemos aqui, né, as lutas do poder, né, o ego, o orgulho. Nossa Deus, esse negócio é complicado. Isso gera uma confusão, uma contenda, né? A pessoa, ah, eu sou o melhor. Não, eu sou menor aqui dentro, né? Sempre eu penso assim que a gente nunca pode querer aparecer. Eu aprendi algo com um grande amigo meu. Ele falava assim, Davi,
não é interessante você falar de você mesmo. Às vezes eu cito alguns exemplos, né, para complementar aqui a matéria, mas ele falava assim que o mais interessante nessa terra, o mais louvável, é que as pessoas falem de você. É que as pessoas falem o que você realmente é, né? Às vezes eu trabalho dentro de uma empresa e aí eu gosto que as pessoas falam quem eu sou. Não eu chegar dentro da empresa, nós temos uma reunião dentro da empresa, nós estamos lá com 30, 40 professores, e eu entrar naquela reunião e falar, não, eu sou o melhor professor aqui do Cotec. Nunca. Jamais. Eu sou o mais pequeno. Né? Então, ainda que algumas pessoas olhem e falem, cara, você é demais, né? Igual eu já ouvi isso algumas vezes, né? Mas eu prefiro que as pessoas falem, né? Eu prefiro que as pessoas digam quem eu sou. Eu prefiro que as pessoas dão testemunho da minha vida, porque elas vão falar aquilo que realmente é. Porque se eu falar de mim mesmo, é lógico que eu não vou falar que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa mal, que eu sou uma pessoa fofoqueira, que eu sou uma pessoa que vive falando mal da vida dos outros, né? Lógico que eu não vou falar, eu vou falar só coisa boa, né? Mas o certo não é eu falar, é as pessoas falarem, as pessoas darem testemunho de você, de quem você é. Isso é louvável, isso é maravilhoso, né? Outro dia eu vou contar isso aqui só para complementar no que eu estou dizendo. Eu estava vendendo uma moto. E aí o cara lá de Cachoeira Alta, ele perguntou para um farmacêutico aqui da cidade se ele me conhecia, porque ele estava comprando uma moto de mim e como ele não me conhecia, ele queria saber de alguém que me conhecia para ele tirar algumas referências. Exatamente com medo, né, de bandido, de ladrão, porque hoje está muito perigoso mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí o farmacêutico deu algumas recomendações da minha pessoa para ele. Quando ele chegou aqui na minha casa, ele chegou como se ele já me conhecesse há muito tempo. Ele chegou aqui e falou assim: Não, vim buscar a moto. Eu falei: Você não quer experimentar a moto? Não quer ir doar? Não, moço, vamos lá no banco já. Não, me dá sua conta, eu vou pôr o dinheiro na sua conta aqui. Eu vou pegar, nós vai no cartão ali, eu vou embora. Então, assim, o cara não perguntou nada, não falou nada. Eu falei assim: Mas você está muito tranquilo, parece até que você já me conhece. Ele falou: Cara, eu já puxei sua ficha todinha. O André já me passou a sua vida inteira. Eu falei: Puxa vida, então. Ele falou assim: Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar sossegado, já vou te pagar agora. Pode ficar tranquilo, vou pegar a moto, vou embora. Eu confio em você. Porque o que o André me falou de você são só coisas boas. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Mas não era eu que estava falando, o cara estava falando de alguém que havia falado de mim. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito louvável quando as pessoas falam de você. E quando a gente fala dessa questão do ego, né, do orgulho, tem gente que é a última bolacha do pacote, né? Mas é ele falando dele. Quando você conversa com alguém que conhece ele, fala: Puxa vida, aquela pessoa lá é difícil, é uma pessoa de má convivência, orgulhosa, mal educado, não conversa com ninguém, não dá um sorriso, não dá um bom dia, é uma pessoa egoísta. Aí você fala assim: Puxa vida, mas a pessoa falou que era isso, que era uma pessoa boa, e mais não é, né? Então, nem sempre a gente vai comprar o peixe só porque a pessoa diz que é um peixe bom, né? No entanto, essas causas podem ser divididas em dois grupos: má comunicação e a incapacidade de controlar as emoções. A má comunicação da informação. A informação ela é muito importante, porém ela tem que ser passada de forma muito clara e objetiva, porque senão ela traz confusão na cabeça das pessoas e causa uma confusão e uma contenda, né? Uma má comunicação das informações que precisam ser passadas faz com que pessoas pedem demissão de empresa, faz com que pessoas briguem umas com as outras, né? Já ouviu falar do telefone sem fio? Né? Tem 50 pessoas, você fala alguma coisa no ouvido aqui da primeira pessoa para ele passar essa informação até chegar lá no final. Quando chega no final, a informação está totalmente distorcida. Por quê? Má comunicação. A comunicação ela não foi objetiva. E aí ela vai passando de boca em boca, né, e vai causando uma confusão, uma contenda muito grande, ainda mais no tempo da era da tecnologia,
né? Tá muito fácil fazer confusão com a comunicação. Por quê? Digamos que eu tenho uma reunião marcada para as 15 horas e eu vou receber um grupo de 20 pessoas para essa reunião. Aí chega nessa reunião as pessoas e imagino que a reunião está marcada para as 15 horas. E aí a pessoa chega às 14 horas e 59 e a porta ainda está fechada. E ela começa a mandar mensagem nos grupos do WhatsApp dizendo: olha, eu vim para a reunião às 15 horas, mas não tem ninguém aqui, a porta está fechada. E digamos que essa pessoa não tem internet naquele momento. E aquela mensagem não foi para os grupos. Porém, ela está lá aguardando a internet. A hora que a internet voltar, essa mensagem vai cair para os grupos. E aí, 5 minutos depois, as portas se abriram, as pessoas entraram para a reunião. De repente, aquela pessoa, o telefone dela conecta na internet e aí caem as mensagens dele no grupo dizendo que lá não tinha ninguém. Entende como é que vira uma confusão, vira uma bagunça um negócio? E aí, de repente, a reunião é do supervisor, né, com os operários, e de repente ele manda mensagem na onde tem o gerente da empresa, e aí de repente o gerente ouve a mensagem dizendo que lá não tinha ninguém, e já é mais ou menos ali, a reunião estava para as 15, já era 16 horas. Entende que confusão que vira esse negócio? Então, a má comunicação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que nós nos comunicamos com as pessoas, a forma que nós enviamos as mensagens para as pessoas, a forma que nós passamos essa mensagem para as pessoas. Senão, a gente pode causar uma confusão. E a incapacidade de controlar emoções. Isso aqui é forte. Né? A pessoa, ela vê algo pela metade, mas ela não vê toda a história. Mas ela sai contando como se ela tivesse visto toda a história. Né? Ela cria uma história. Por exemplo, ela vê uma pessoa conversando próximo a uma outra pessoa. E aí ela chega, passa no momento em que aquela pessoa às vezes tropicou e às vezes encostou na outra pessoa. Aí ele só vai ver aquele momento que a pessoa encostou na outra pessoa. Às vezes dá um beijo ali no rosto, ou encostou o rosto no rosto, por conta do tropicão que ele levou, né? Do tropeção. Beleza. Aí a pessoa, quando passa, ele vê só o momento que a pessoa tá próximo do outro. Aí vai dizer assim: nossa, a mulher tá traindo o marido. E ele já vai sair falando para todo mundo que tá traindo o marido. Ele não viu todo o processo, ele não viu tudo o que aconteceu, e ele já cria uma narrativa na cabeça dele e já sai falando para todo mundo. A incapacidade de controlar as emoções. Né? Se eu vi alguma coisa, eu tenho que me controlar, observar, ver se de fato aquilo ali é realmente aquilo, e eu não preciso falar. Não é problema meu, mas tem gente que não controla, né? Não, ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar, eu quero ser o primeiro a falar, todo mundo vai saber, né? E aí ele fala, e é uma coisa que nem é verdade, porque ele só viu uma parte da história e algo que não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Né? Você já viu isso acontecer? Já aconteceu assim próximo de vocês alguma história mais ou menos parecida com isso que eu estou falando? Demais. Já aconteceu muito. Acontece, né? Difícil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é perigoso. Essas línguas é perigosa. A gente tem que tomar cuidado, né? Comunicação. A maioria dos conflitos resulta em uma comunicação ineficiente. A falta de informações claras sobre determinado processo ou sobre a função de cada um dentro da organização leva a informações desencontradas. Tem momentos que você é contratado para trabalhar dentro de uma empresa e aí dentro da empresa você não sabe quem é o gerente, você não sabe quem é o coordenador, você não sabe quem é o supervisor. Um chega mandando você fazer alguma coisa, 5 minutos chega outro manda você fazer outra, 2 minutos chega outro manda você fazer outra.
Falta de comunicação. E isso causa um problema muito louco, porque você estava lá fazendo, desempenhando uma função que foi determinada para você fazer. Aí a pessoa A chega, manda você fazer aquela função, você está fazendo. Chega a pessoa B, manda você fazer outra. Dali 5 minutos a pessoa A chega e fala, mas por que você não está fazendo aquilo que eu te pedi para fazer? Ah, porque a pessoa B passou por aqui e mandou fazer isso aqui. Não, mas não é para fazer o que a pessoa B mandou fazer, é para fazer o que eu mandei você fazer. E vira uma confusão, né? Isso causa muitos conflitos dentro das empresas, exatamente porque você não sabe a quem você vai atender, a quem você vai responder, né? Isso é muito preocupante. Isso acontece muito. E a gente precisa controlar isso aí para que isso não aconteça, precisa eliminar esses problemas. Nesse sentido, a comunicação clara, concisa e oportuna ajuda a diminuir o número da gravidade dos conflitos. Então, toda comunicação ela deve ser clara, objetiva, né? Quando você vai pedir a alguém para fazer alguma coisa para você, explica, né, como que você quer que seja feito. Porque você fala assim, fulano, manda para mim um ofício lá para o prefeito. Aí a fulana vai escrever o ofício, mas qual é o objetivo do ofício? Vai ser endereçado ao prefeito, mas o que, que nós estamos pedindo nesse ofício? Aí eu não sei. Faltou comunicação. Eu pedi para fazer o ofício, mas eu não disse o que eu queria que colocasse no pedido do ofício. Comunicação pela metade. Não vai resolver, vai trazer problemas. E aí, você pediu a pessoa para fazer o ofício, você não passou o que você queria que ela fizesse. Depois você vai cobrar dessa pessoa por que ela não enviou o ofício. Entende que vai virando uma bola de neve? E aí você pede a pessoa para fazer o ofício. A pessoa foi fazer o ofício e não conseguiu. Aí você entra para uma reunião que vai durar 3 horas. Quando você sai da reunião, o ofício já era para ter sido enviado há 3 horas atrás. E aí você sai da reunião 3 horas depois, vai na secretária, e aí, já enviou o ofício? Ó, mas a senhora não falou para mim como que a senhora queria, qual que era o assunto do ofício, qual que era a solicitação do ofício. Aí eu não enviei, eu estava esperando. Você é incompetente. Por que você não enviou? Por que você não me perguntou? Por que... Quer dizer, a pessoa não passou a informação como deveria ter sido passado e agora fica questionando que a pessoa não perguntou qual era o tema do ofício. Entende que a má comunicação, o tanto que causa conflitos, lutas, guerras. Aí o colaborador conversa com o gerente: olha, na sexta-feira eu preciso sair um pouco mais cedo. Né? Eu preciso sair um pouco mais cedo porque eu preciso fazer uma viagem. Tá, beleza. Ficou uma comunicação boa? Não, não ficou. Porque o colaborador disse que precisa sair mais cedo, mas ele não falou o horário que ele precisa sair. O gestor não perguntou o horário que ele precisa sair. E o gestor, digamos que o gestor esqueceu que ele ia sair mais cedo e programou algumas coisas para ele fazer no período da tarde. E quando é na sexta-feira, ele sai às 12 horas do trabalho. E aí o gestor vai cobrar dele, vai dizer, mas por que você saiu 12 horas? Ué, eu falei com o senhor que eu ia sair mais cedo. Não, mas você tinha que ter me falado o horário. Ah, mas você também não perguntou. Então, assim, conflitos. E aí a gente precisa ter uma boa comunicação para evitar esses conflitos, né? Porque tendo essa boa comunicação, a gente evita os conflitos. Isso serve para a nossa vida pessoal, para a nossa vida material, para a nossa vida financeira, para todos os aspectos da nossa vida. Chega alguém querendo te vender um colchão que vale R$ 8.000, e aí ele quer te vender em 300 parcelas, e aí ele quer fazer um financiamento consignado lá na sua aposentadoria ou na aposentadoria dos seus pais, onde ele vai pagar R$ 30.000 num colchão que vale 7. E se você não perguntar, não passar a saber, essas pessoas eles não te comunicam da forma certa como você merece essa informação. Quando você piscar o olho, você está devendo 300 parcelas de 170, R$ 180, que é para o resto da vida. Então, comunicação, ela é muito importante, tá? Então, procura, pergunte. Ficou confusa? Pergunte. Não deixa as coisas acontecerem, não.
E quando você for passar uma informação, né, passe ela de forma bem clara, bem objetiva, para não ficar essa sombra de dúvida e depois causar conflito lá na frente. Emoções. Gente, a emoção é um negócio que já vi derrubar muita gente. Né? Eu já vi muita gente sofrer por conta da emoção. Porque no calor da emoção, a pessoa faz. Depois, quando ela para, ela fala assim: puxa vida, pra que eu fui fazer isso? Pra que eu fui falar isso? Não precisava falar. Pra que eu fui falar pro João que a Maria estava traindo ele? E nem era problema meu, podia ter descobrido de outra forma, né? Mas eu vi, eu não suportei, eu tive que ir lá falar agora. E agora ela ficou com raiva de mim, ele ficou com raiva de mim, perdi a amizade de todo mundo. Podia ter deixado isso pra lá, mas aí, na hora que eu tô lá no calor da emoção, eu não pensava assim, né? Ah, eu vou falar, o coração da gente fica acelerado. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Emoções. Ah, eu vou falar pra fulana que a ciclana tava falando mal dela lá no bebedor. Eu vou chegar lá e vou contar agora. Eu vou falar pra Maria que a Joana tava falando mal dela. Eu vou chegar lá agora e vou contar tudo. Calor da emoção, né? Um momento ali de euforia, de emoção. Aí vai lá, conta, causa uma confusão, uma briga. E aí depois a gente fica tão sem graça, fala assim, nossa, podia não ter falado, né? Podia ter deixado isso pra lá, nem era problema meu, né? E aí a gente fica todo arrependido, mas no calor da emoção a gente precisa pisar no freio. Tá emocionado? Coração tá batendo forte? Pisa no freio, né? Vai fazer outra coisa aí, vai beber uma água, né? Vai orar, vai rezar. Deixa esse negócio passar, senão você vai fazer coisa errada, que depois vai te trazer arrependimento. Outro erro comum cometido e que leva ao conflito é deixar as emoções guiarem nossas decisões. Deixou as emoções guiarem suas decisões, causou conflito. O conflito traz confusão, pode ser que traga briga e até morte. E aí depois você vai ficar se cobrando, sua consciência vai doer, você vai dizer assim: por quê? Eu podia ter controlado minhas emoções, né? Eu podia ter me pisado no freio para isso não acontecer, né? Porque depois você arrepende, né? As pessoas brigam, briga de família. Gente, o que é de briga de família que a gente vê por conta de emoções? A pessoa, às vezes ele fica emocionado ali por alguma coisa que ele vê e já quer contar, né? Ele ouve alguma coisa que não deveria ser falado para ninguém, mas ele já quer sair falando para todo mundo. Conflito, gera conflito. Então a gente tem que saber controlar as nossas emoções. No mundo dos negócios, é preciso priorizar a razão. Razão. Isso aqui é muito importante. Razão. Tá? É preciso priorizar a razão, na verdade. Quando a gente fala de priorizar a razão, isso quer dizer, nós somos construídos de razão e emoção. Né? Um lado do nosso cérebro é razão, outro lado do nosso cérebro é emoção. Emoção é aquela parte do nosso cérebro que faz a gente sorrir, faz a gente chorar, faz a gente se emocionar, faz a gente, né, querer a parte sensível, que é a parte do amor. O lado razão é aquele lado que diz assim, olha, você só tem que fazer o que é certo, não faz o que é errado, tá? Olha, isso aí é errado, você não pode fazer. Você aprendeu que não pode roubar, então não pode roubar. Você aprendeu que não pode matar, não pode matar. Você aprendeu que não pode fazer falso testemunho. Você aprendeu que não pode criticar as pessoas para matá-las, e sim para ajudá-las.
Então, essa parte razão é a parte que centraliza o homem ou a mulher, que faz ela fazer as coisas da maneira correta. Você passa na frente de uma loja, o seu lado, a emoção, diz assim: entra lá e faz uma compra. Compra sapato, roupa, perfume, batom, chocolate, bombom, bolacha. Você merece. Vai lá, gasta tudo, passa o cartão de crédito. Ah, você vai ficar trabalhando sua vida toda para não fazer nada. Menina, aproveita. Entra na loja. Esse é o seu lado emocional, falando para você. Vai lá, compra mesmo, faz mesmo. Aí o seu lado razão está do lado de cá dizendo assim: olha, não entra lá não. Depois você não dá conta de pagar o cartão de crédito, né? Depois você não consegue pagar essa dívida. Daqui 5 minutos você vai se arrepender. Não entra não, não vai não. Então, o lado razão é o lado do equilíbrio, né? Que tenta fazer você fazer a coisa certa. O lado emoção, você passa na rua e você vê uma pessoa lá mal vestida, pedindo uma esmola, e aí o seu lado emocional olha para ele e diz assim: eu vou dar tudo que eu tenho, vou enfiar a mão na minha bolsa aqui, eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho para essa pessoa. Aí o seu lado razão olha e fala assim: olha, não faz isso não, porque senão na próxima esquina quem vai estar na mesma posição dele vai ser você, né? Porque você vai dar tudo que você tem para ele e depois você vai ter que ficar lá na esquina pedindo também. Dá um pouco, leva ele, paga um almoço para ele, já vai ajudar, né? Então, o nosso lado razão, ele tenta manter um equilíbrio, mas o nosso lado emocional, ele quer fazer aquelas coisas, né, que não pode, que não deve, né, e vai te impulsionando para fazer o que você não quer fazer. Na questão da gestão dos conflitos, né, a nossa razão está dizendo assim: olha, isso é fofoca, não conta, guarde isso para você, deixa isso para lá, não é problema seu, não é sua vida. O seu lado emocional está assim: não, eu vou contar tudo, vou contar tudo para fulana, eu vou fazer a maior fofoca. Hoje eu quero fofocar, hoje eu tô por conta. Né? O lado emocional tá botando lenha na fogueira. O lado razão tá lá dizendo: oh, não faz isso não, pode trazer consequências depois. Isso acontece com vocês? De vocês quererem fazer uma coisa, mas no mesmo tempo você diz: não posso fazer, não quero fazer, isso vai ser ruim? Isso já aconteceu com vocês? Essa guerra entre querer fazer, não querer e não poder fazer, e não posso fazer e não vou fazer. Isso já aconteceu com vocês? Comigo sim, professor. Acho que isso é bem comum, né? Com certeza. Isso acontece com a gente. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. É uma guerra, né? A gente fica assim, meio que guerreando para não fazer. E tudo que nós fazemos no emocional, eu digo para você que 80% você vai se arrepender lá na frente. Você vai olhar para trás e vai dizer: nossa, no calor da emoção eu deixei as coisas acontecerem e agora, olha o tamanho do prejuízo. Pode ter certeza. 70 a 80% das coisas que você faz quando você está com esse lado emocional muito ativo, você vai se arrepender. Porque nos leva a tomar muitas decisões erradas. E aí a gente arrepende depois. E aprende com isso também, né? Traz aprendizado. Eu costumo dizer que o maior aprendizado que nós temos, ele vem através das consequências dos nossos atos em função da nossa emoção. Porque a razão, ela só faz o que é certo. Então, às vezes você vai tomar 10 atitudes, de 10 atitudes você vai tomar 7 pela emoção, 3 pela razão. E aquelas 7 você vai se arrepender de pelo menos umas 4 ou 5. Né? As outras tudo bem, vai ser bom para você, mas o resto você vai se arrepender. Já a razão não. Você quando faz uma coisa dentro, né, de uma razão, dentro de um contexto de lei mesmo, de obrigação ali que você sabe, você já sabe que é o certo.
a fazer. Então você não vai trazer arrependimento para você. Você não fez aquilo que você achava que era certo, você fez o certo. Porque aquilo que nós achamos que é certo não é o certo. O certo é certo e pronto. Não deixa sombra de dúvida. Entende? O que é certo não deixa sombra de dúvida. Quando você falar assim, eu acho que tá certo, não tá. Não está certo. Agora, quando você falar assim, não, tá certo, então tá certo. É igual o diamante. Quando você olha para um diamante, você fala, é diamante. Não mistura. É uma pedra que não mistura com nenhuma outra pedra. Vou contar uma história para vocês. Um homem, ele vivia à procura de diamantes. Trabalhava a vida toda nas mineradoras procurando diamantes. Certo dia esse homem ficou cego e ele tinha os seus filhos, que ainda era muito pequeno, mas eles foram crescendo e ele incentivando os filhos a procurar diamante. E aí ele ficava do lado dos filhos dizendo assim: faz dessa forma, você vai tirar a terra, vai levar para a água, vai peneirar para você achar o diamante. Vai limpando ali as pedras e você vai achar. E aí o filho pegava, né, fazia como o pai estava ali ensinando. Aí ele pegava uma pedra e dizia: pai, eu acho que isso aqui é um diamante. Ele falava: pode jogar fora. Aí de repente vinha: pai, eu acho que isso aqui é um diamante. Ele era cego. Ele falava assim: não, pode jogar fora. Não é diamante não. E foi. E foi mais ou menos um ano eles procurando diamante. De repente o filho bate a peneira na água. Aí ele fala assim: pai, achei um diamante. Ele falou: então guarda, meu filho. Esse é diamante. Guarda ele, pega ele, pega ele. Vamos guardar, vamos guardar. Esse é diamante. Quer dizer, o filho, quando viu o diamante, ele não teve dúvida de que era um diamante. Então a razão é assim. Eu não acho que está certo. Não, então não está certo. Mas quando você fala assim, não, isso aqui está certo. Pronto. Então é razão. Agora as pessoas agem muito pela emoção. A emoção, ela predomina, né? Não é falando mal não, tá? Eu não falo mal porque vocês são especiais, mas a mulher, ela é mais emotiva do que o homem. Por natureza. Não é que ela quer, é por natureza. Toda mulher é mais emotiva. A mulher, ela chora mais fácil do que o homem. A mulher, ela fica sensível mais fácil do que o homem. Então, ela por natureza, ela é mais emoção do que razão. Já o homem é mais razão. Por que que muitas vezes o homem fala assim, amor, não dá para comprar esse mês? E a mulher fica assim, não, mas eu quero, tem que comprar esse mês, porque se eu não comprar esse sapato eu vou morrer. Se eu não comprar esse perfume eu vou morrer, eu tô fedida, eu quero esse perfume. Aí tem 4, 5 vídeos de perfume lá no guarda-roupa. O homem, não, meu bem, não dá. Esse mês não dá. O mês que vem a gente compra. Porque o homem, ele consegue ter uma visão um pouco mais focado na questão das despesas, de comprar, de vender, até mesmo nas decisões do dia a dia. Podem ver que é, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, quando a gente fala dessa questão de conflitos dentro da empresa, conflitos na sociedade, família, vocês podem observar que esses conflitos nascem mais no meio das mulheres. Exatamente porque as mulheres, elas são mais emotivas, né? Isso não é um defeito, eu não estou falando que é defeito, não. Ah, o professor está falando mal das mulheres? Não estou falando mal de mulher, não. A mulher, ela é especial, ela tem o seu jeito e isso é muito bom na mulher, né? Porque o homem, se o homem não tivesse a mulher para manter um equilíbrio na vida dele, né? Principalmente, observem-se os homens que são inteligentes demais, homens que procuram sabedoria demais. Eles não querem mulher. Eles acham que mulher, para eles... Você já ouviu falar que na década de, sei lá, de 1830, os estudiosos, os filósofos, aqueles caras super inteligentes, eles se achavam super inteligentes, desprezavam as mulheres. As mulheres não tinham lugar na sociedade, eles desprezavam. Tanto é que eles tinham um relacionamento com homens da mesma classe deles. Diziam assim, não, nós não podemos ter relacionamento com mulher porque é muito baixo. Tem que ter um relacionamento com um homem que é na mesma posição que nós. Os caras eram tão hipócritas.
né? Que eles pensavam dessa forma. Então, ao longo dos anos, a mulher veio conquistando o seu espaço. Isso é lindo, né? Hoje a mulher tem o seu espaço conquistado aí na sociedade e ela tem que continuar lutando para não perder. Tá? A mulher tem que continuar lutando para não perder o seu espaço. Mas a mulher conquistou o seu espaço na sociedade. E isso é lindo, porque a mulher ela traz o equilíbrio para o homem. Um homem não é nada sem uma mulher. Né? O homem se torna uma criatura mal sem uma mulher do lado para poder dar um certo equilíbrio para ele. Então é lindo. Só que assim, quando a gente fala assim de ser humano, quando a gente vai aprofundar no conhecimento, né, do ser humano, homem, mulher, e a gente começa a estudar, né, o comportamento humano, tanto do homem quanto da mulher, dentro da ciência, a gente vê que o homem mais a mulher foi feito um para o outro, né? Porque um completa o outro, né? O que falta no homem, a mulher traz e completa ele. O que falta na mulher, o homem vem e completa ela. Então, se você for dentro da ciência, você vai ver isso, né? Porque toda falha que tem no homem, a mulher completa ele. Toda falha que tem na mulher, o homem completa ela. Então, é uma coisa completando a outra. E se viver, né, um sem o outro, acaba que fica aquela deficiência. Vai sobreviver, né? Vai escapar, mas fica aquela deficiência. Às vezes fica uma coisa assim muito exagerada para um lado e faltando do outro. Então é incrível. Quando você estuda o ser humano, né, o comportamento humano, vocês vão identificar isso aí. Depois, se vocês tiverem um pouco de curiosidade, entra lá no YouTube lá, né, e pesquisa sobre os comportamentos humanos, tanto do homem quanto da mulher. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo, né, a forma que o homem foi criado e a mulher. Então, é incrível. Como lidar com conflitos na empresa? Defina que tipo de comportamento é aceitável. A empresa, ela tem o quê? Normas pré-estabelecidas. Qual é o tipo de comportamento que é aceitável, né? Tolerado? Tem comportamentos que não é aceitável, não é tolerado. E não adianta eu querer mudar isso aí que eu não vou conseguir, é uma norma da empresa. Comportamentos, voltando à questão dos comportamentos de novo, porque quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente vai falar de comportamento humano, comportamento no homem, comportamento na mulher. Quais são os nossos comportamentos? São muitos. Nós somos construídos de comportamentos. Vocês sabiam disso? Que o ser humano é construído de comportamentos? Vocês sabiam disso, gente? Não? Sim. Esses comportamentos, a gente vai adquirindo esses comportamentos ao longo da nossa vida. Isso começa lá na infância. Por que que a nossa infância, a gente fala assim que a infância deve ser muito bem preservada, né? A nossa infância, nós temos que ser muito bem cuidados na infância, porque é através do nosso crescimento ao longo de toda a nossa vida que nós vamos desenvolver os comportamentos humanos, sejam eles bons ou ruins. Isso aí é um fato, né? O ambiente que a gente é criado que faz com que a gente desenvolva os comportamentos. E aí, quando a gente fala, defina que tipo de comportamento é aceitável. Tem pessoas que desenvolvem alguns comportamentos que não são aceitáveis. Não são. Né? Por exemplo, roubar é um comportamento. Ninguém nasce sabendo roubar. Ninguém nasce roubando. Ah, o cara nasceu ladrãozinho? Não, ele não nasceu ladrão. Ele desenvolveu esse comportamento. Porque às vezes o pai e a mãe, por uma falha, não conseguiu atentar para aquele detalhe. Às vezes o filho aparecia em casa com alguma coisa e dizia, eu achei na rua. E o pai e a mãe diziam, nossa, você tem muita sorte. De repente o cara chega de novo com alguma coisa, achei na rua. O pai fala, nossa, você tem muita sorte. De repente ele chega com uma Ferrari e o pai diz, nossa, você tem muita sorte. E depois o pai vai ter que visitar ele na cadeia, né? Porque ele tem muita sorte, porque ele acha muita coisa. Então, às vezes as pessoas não percebem isso e vai desenvolvendo, é uma coisa lenta, não é uma coisa, pô, nasceu ladrão, não, não é assim. Isso
todo comportamento no ser humano é desenvolvido de forma lenta. Nenhum comportamento chega e pum. Né? O cara, por exemplo, a mulher vai trair o marido. É uma coisa que vai sendo desenvolvida ali ao longo de, às vezes, de anos. Né? Aquele comportamento, de repente faz. Depois não para mais, porque já fez uma vez e achou natural e continua a vida toda. Né? Tem muitas pessoas que você olha e fala assim, puxa vida, parece que não vai consertar mais. Né? Da mesma forma o homem. E são muitos comportamentos. Né? Eu estou falando de alguns aqui que são os mais comuns, que a gente mais consegue identificar e visualizar todos os dias na nossa sociedade. Comportamentos. Por exemplo, a pessoa tem um comportamento de pegar o que não é dele, de roubar. Esse comportamento é aceitável dentro da empresa? Não, não é aceitável. Então, se a pessoa tem esse tipo de comportamento e ele não quer mudar, não quer fazer mudança para vender, a empresa não vai aceitar ele com esse tipo de comportamento. A pessoa desenvolveu um comportamento de ser agressivo. Começou a ser agressivo ali na infância, às vezes começou a agredir a mãe não fez nada para tirar esse comportamento, aí agride o pai não faz nada, coitadinho do meu filho, né? Tadinho do meu filho, e fica passando a mão na cabeça, tadinho dele, né? E vai crescendo, né? E o comportamento está ali sendo desenvolvido, porque não teve um freio lá atrás. Aí quando ele chega numa certa idade, ele quer ser agressivo. Ninguém pode falar nada que ele já chega, quer bater, né? Quer dar murro, quer dar pancada. Por quê? Desenvolveu. Ninguém cuidou, tá aí, né? Virou um leão. E agora? A empresa vai aceitar ele com esse tipo de comportamento? Não vai. Nem muitas vezes, nem a sociedade vai aceitar a pessoa com esse tipo de comportamento. Por que que os nossos presídios estão lotados de pessoas? Não cabe mais. Não cabe mais gente nos presídios. Por quê? Comportamento. Foi desenvolvendo comportamentos e depois a mídia, a nossa mídia tradicional, fala assim: coitadinho desse povo, né? Coitadinho pra cá, coitadinho pra lá, vítimas da sociedade e tal. Mas tem muitos aí que não foram vítimas da sociedade, foram vítimas do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe viu e não fez nada para melhorar, não fez nada para mudar. E aí o coitadinho vai ter que aprender com a vida. Tem uns que aprendem, isso é bom. Tem uns que chega lá, às vezes ele toma umas pancadas ali no início e aí ele conserta. Outros não. Então é difícil. Agora a empresa ela não vai aceitar, né, alguns comportamentos. Ter uma definição do que constitui um comportamento aceitável já é um importante passo para evitar conflitos. Ou seja, é preciso que os colaboradores saibam com clareza o que se espera deles. Então, a empresa ela tem que fazer um treinamento com a pessoa e dizer assim, olha, o que nós esperamos de você aqui dentro é isso, isso e isso. O que tiver fora disso, nós não vamos aceitar. Então, quando eu entro lá fora eu posso ser o que eu quiser. Tá? Eu posso ser o que eu quiser. Mas quando eu entro dentro da empresa, eu tenho que dar o melhor de mim lá dentro. Lá existem normas, regras e eu tenho que cumprir. E a partir do momento que eu não cumpro, eu não estou de acordo com as normas da empresa e eu posso ser demitido a qualquer momento. Quando a gente faz isso, a gente evita conflitos, porque a pessoa tem consciência do que ela precisa fazer para ela ser aceita dentro daquela empresa. Então ela já tem consciência. Ela sabe que se ela não fizer, tchau, vai embora, vai perder o emprego. Então isso é importante, a gente ter consciência do que a gente pode e não pode fazer, principalmente dentro do local de trabalho. Encoraje a colaboração, trabalho e equipe. Desenvolvimento de liderança e o gerenciamento de talentos. Isso aqui é importantíssimo, né? A gente sempre, se você um dia for um gestor, encoraje os seus colaboradores, né? O trabalho em equipe é sempre muito importante. Porque se a gente trabalha, geralmente a gente nunca trabalha sozinho. Muito difícil, muito raro a gente trabalhar sozinho. A gente sempre está trabalhando em equipe, né? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. E um dependendo do outro, e um dependendo do trabalho do outro. Então, se a gente não for alinhado,
na forma de pensar, na forma de agir, na forma de executar o nosso trabalho, nós não vamos conseguir desempenhar as nossas funções. Mas se a gente tem pessoas empenhadas, né, pessoas que acreditam na equipe, que trabalha e que faz acontecer, isso é muito bom. Todos são beneficiados. Tenha descrições de trabalho claramente definidas para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer. É um fato. Você precisa saber o que você tem que fazer dentro de uma empresa. Se a empresa não te passou isso com clareza, procure saber antes que crie um ambiente de problema para você. Então, se você não sabe o que você realmente de fato está fazendo ali, procure saber o mais rápido possível. Né? Procure se informar para você não ficar fazendo o que você não deve fazer. Crie uma cadeia de comando bem articulada para permitir uma comunicação eficaz. Tudo isso ajudará a evitar conflitos, tornar claro e publicamente conhecido o que será e o que não será tolerado. Então a gente precisa, né, ali no processo de integração na empresa, já precisa ser falado o que é tolerado e o que não é tolerado dentro da empresa. Né? E se a pessoa entende que depende daquele trabalho, às vezes lá fora ele faz, né? Fora da empresa a vida é dele, o problema é dele. Mas dentro da empresa ele precisa dar o melhor de si. Ele precisa, né, se adequar ali às normas da empresa. Abrace o conflito. A gente fala assim, tem um conflito, o gestor vai deixar o conflito? Não, vai abraçar o conflito. Por que nós estamos aprendendo isso aqui? Porque você pode ser um gestor no dia de amanhã, né? E você pode fazer parte também do conflito no dia de amanhã. E aí você vai saber resolver o conflito como gestor e como pessoa que talvez está no meio do conflito. Isso pode acontecer. Uma vez que o conflito existe, você não deve fugir dele. Evitá-lo ou fingir que nada aconteceu não vai resolver nada. Pelo contrário, isso só vai fazer com que a tensão aumente. Né? Então não adianta fugir do problema. O problema já aconteceu? Já. Então vamos resolver o problema. Né? Vamos solucionar esse problema. Vamos trazer alguma solução. Vamos ver o que a gente pode fazer para resolver isso da melhor maneira possível. Né? Deixa esse negócio para lá, esse negócio vai se resolver sozinho. Aí nasceu uma praga lá no meio da sua lavoura, e se você não combater essa praga, o que vai acontecer com essa lavoura? Vai acabar tudo. A praga vai matar a sua lavoura. Então, para que a praga não mate a sua lavoura, você tem que combater a praga, o conflito do mesmo jeito. Surgiu o conflito? Surgiu. Então vamos combater o conflito. Porque senão o conflito vai destruir toda a minha equipe. Então vamos acabar com essa história. O ideal é abraçar e enfrentar as questões conflituosas, desconfortáveis e mais rápido possível. Assim evita-se que problemas e sentimentos ruins sejam incorporados no trabalho cotidiano. E o problema é um problema, quanto mais tempo esse problema permanece no meio da equipe, mais ele vai enraizando, criando uma amargura ali no coração do povo. Isso é muito ruim. O problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. Existe um provérbio que diz que a gente não pode deixar os nossos problemas sem resolver antes que o sol se ponha sobre eles. Então a gente precisa resolver. Surgiu o problema? Tem um conflito? Não, vamos resolver esse negócio. Vamos conversar. Isso é para a vida toda. Isso é para a família, com os filhos, né, com o esposo, com a esposa. Problemas têm que ser resolvidos, né, solucionado. Não é guerra, não é criar um conflito de guerra. Não. É apaziguar, é trazer uma solução para o problema. Já aconteceu? Já. Então vamos resolver esse problema da melhor maneira possível, né, mas precisa ser resolvido. Não pode deixar para lá. Se você perceber um conflito entre os funcionários, incentive-os a encontrar uma maneira de resolver isso. Se o conflito se desenvolve entre duas equipes, é um bom momento para melhorar a comunicação interdepartamental. Certo? Vamos aqui um pouco mais à frente. Não procure uma pessoa para culpar. Procure por uma causa raiz. Bom, a gente tem a mania de culpar as pessoas. Né?
Ah, o fulano é culpado, o Beltrano é culpado. Ah, o fulano é culpado por esse conflito, por essa confusão. Então, vamos procurar o problema? Ah, o problema é porque nós estamos sobrecarregados demais, a produção está numa velocidade muito alta e a gente não está conseguindo desenvolver, a gente não está conseguindo acompanhar a velocidade da produção. Ah, então o problema aqui não é entre vocês, né? O problema é a produção que está numa velocidade muito alta. Então vamos abaixar um pouco a produção para que vocês possam conseguir desenvolver a função de vocês. Então a gente precisa pensar dessa forma, né? Vamos procurar a causa raiz, vamos procurar o que está causando o problema. Se a gente não encontrar, né, qual é a causa raiz do problema, a gente não vai conseguir solucionar ele. Todos nós estamos suscetíveis a erros. Isso é um fato, gente. Todos nós podemos errar. Ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, limitados, né, que às vezes erra pra caramba, mas a gente precisa melhorar, tá? Não é persistir no erro ou insistir no erro. A gente precisa melhorar. Aí a gente fala assim que errar é humano, persistir no erro é burrice. Não é verdade? Então, se você errou, se você compreendeu que você errou, mude. Não erra de novo, tenta fazer diferente. Agora, se eu errei, permaneço no erro, continuo fazendo errado, ué, paciência, né? No entanto, em vez de se concentrar no erro e em encontrar o culpado, é mais inteligente procurar identificar qual a causa raiz desse erro que está gerando o conflito na empresa. Quando você faz isso, fica mais fácil evitar que esse erro ou conflito se repita. Às vezes eu tenho um problema operacional dentro da minha empresa e, e por conta desse problema operacional, sempre acontecem os conflitos com equipes diferentes. Mas o erro não está nas equipes, o erro está no processo operacional. Então eu preciso identificar esse erro e repará-lo, para que as equipes continuem trabalhando em harmonia. Então, eu não fico procurando culpados, não, eu vou procurar o problema. Qual que é a raiz do problema? Para isso, você pode questionar. O colaborador que cometeu o erro foi devidamente informado sobre como fazer o seu trabalho corretamente? Vocês lembram lá do ofício? Né? A pessoa diz para a funcionária lá, faz o ofício para mim, enviar lá para a prefeitura. E vai para a reunião. Depois, 3 horas, ela sai da reunião, volta lá, já fez o ofício? Não, você não me falou qual que era o assunto do ofício. E aí, causou uma confusão, causou uma guerra. Mas qual que foi o problema ali? Né? Vamos resolver. Vamos tentar ir na raiz do problema. Faltou o quê? Comunicação. Não, então vamos nos comunicar melhor. Vamos fazer essas coisas assim de forma mais clara e objetiva. Ao invés de eu ficar culpando o colaborador, deixa eu descobrir por que o colaborador não fez. Né? Então, a gente, ao invés de ficar, né, buscando culpados, vamos tentar descobrir o que está causando o problema. Houve algum tipo de perda no contexto de troca de informação? Concentrar-se no processo, em vez de culpar alguém, ajuda a evitar erros no futuro e pode deixar a sua equipe confiante de que você não dará as costas quando as coisas estiverem erradas. Então é sempre muito importante a gente ir na causa raiz, né? A gente descobrir o que está causando aquele problema, porque aí eu vou resolver aquilo ali e no futuro eu não vou ter esse mesmo questionamento. Veja como um conflito como oportunidade. Bom, ver conflito como oportunidade, você, puxa vida, agora lascou. Como que eu vou ver um conflito como oportunidade? Bom, vou explicar. Todo conflito pode ser encarado como uma oportunidade de aprendizagem. Lembra que eu disse para vocês que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice? Então, eu posso errar. Né? Não é que eu quero errar, mas pode acontecer, como ser humano que sou, eu posso cometer alguns erros, né? Algumas falhas. Agora eu preciso reconhecer que eu errei e mudar a minha atitude. Aí sim, né, quando eu falo assim que, né, todo conflito pode ser encarado como uma oportunidade de aprendizagem.
Então, aconteceu? Sim. Sofri, sofri. Então, agora eu vou aprender, não vou fazer mais. Né? Aprendi, oportunidade. Né? Oportunidade no meio do conflito. Então, eu peguei para a minha vida, né, através daquele conflito, algumas experiências ruins que eu não quero mais para mim. Onde há discordância, há um potencial inerente para crescimento e desenvolvimento. A gente desenvolve como pessoa, a gente cresce como pessoa, a gente se torna uma pessoa melhor, né? E as pessoas veem isso na gente. Ah, surgiu um conflito, foi uma confusão, bate-boca danado. Mas aí o gestor conversou com todo mundo entrou no seu devido lugar, acalmou a tempestade, nós aprendemos com a situação e agora nós estamos vivendo em harmonia. Né? Aprendemos com a situação. A gente precisa aprender. Houve o conflito? Houve o problema? Tá. Vamos solucionar os problemas e vamos aprender. Daqui para frente a gente não vai mais fazer dessa forma. A gente vai fazer diferente. Se você não aproveita os conflitos para desenvolver sua equipe ou sua liderança, você está perdendo uma ótima chance para utilizar posições divergentes para estimular a inovação e fomentar o surgimento de novas ideias para sua empresa. Bom, nós estamos falando de um gestor, né? Mas nós podemos levar isso para a nossa vida como pessoa também, né? Ou para o lado pessoal. Então a gente tem que aproveitar os conflitos, né, e as dificuldades para a gente fazer o quê? Crescer. Porque se a gente não consegue crescer com as nossas dificuldades, quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai melhorar? Porque a gente tem a mania de não ouvir conselhos. Até um certo estado que diz que se conselho fosse bom era vendido. Então a gente pode ver o cara se arrebentando todinho por conta de uma decisão errada. E a gente vai lá e toma a mesma decisão sabendo que vai se arrebentar todinho também. Mas faz. Né? E aí depois vem as consequências e a gente fala assim, puxa vida, eu pensei que comigo seria diferente, né? Mas não foi. Né? Aí a mulher, eu vou citar um exemplo do que pode acontecer. A mulher, ela conhece um homem, o homem é casado, aí ela começa a gostar desse homem e tal, o homem é casado e tal, e começa a conversar com ela. E aí ela olha para o homem e fala assim, não, ele vai largar da mulher dele, vai ficar comigo, só que comigo vai ser diferente. Ele vai me amar, ele me ama, a mulher dele ele não ama. E aí ele vai ficar comigo, ele não vai me trair com outras mulheres. E aí quando é um ano depois, ele separa da mulher, casa com essa mulher, e um ano depois ele está traindo essa mulher com outra mulher, e ela fala assim, puxa vida, eu pensei que comigo seria diferente. Eu pensei que ele me amava. Poxa, mas se você viu ele fazer com a outra mulher, como ele não iria fazer com você também? Entenderam? Só estou citando esse exemplo porque é algo que nós convivemos com isso. A gente vê isso acontecer todos os dias. Então eu só citei o exemplo para vocês entenderem como que funciona. Se eu vejo alguém sofrendo por conta de uma situação, se eu fosse inteligente o bastante, eu não entraria na mesma situação. Eu pegaria para mim como exemplo e falar: o fulano lá deu tudo errado, eu não vou lá não. Vai dar errado para mim também, eu vou cascar fora, ó. Tô pulando do barco, tô fora. Então, se a gente aprendesse com os erros dos outros, seria muito mais fácil para nós. Mas a gente ignora, a gente não quer, né? A gente quer sofrer. Crie espaço para o diálogo. Gente, isso aqui é muito importante. A gente criar um espaço para a gente poder conversar, dialogar, onde a gente pode ter ali um espaço ali onde a gente pode conversar só a gente, sem que outras pessoas, sem ter interferência de outras pessoas. Isso é muito bom. O diálogo é uma das ferramentas mais valiosas para evitar solucionar conflitos de uma organização. E isso é para a vida. Né? Não é só dentro da organização, na nossa vida pessoal, com os nossos filhos, com esposo, esposa. O diálogo é essencial. Né? O diálogo é essencial para a solução de conflitos, para reparar, né, ali os problemas existentes. Assim, procura criar um espaço e momentos que estimulam a conversa, a troca de ideias, perspectivas e o feedback periódico. Assim você conseguirá construir equipes alinhadas e coesas. O funcionamento
O funcionário precisa ser sentir à vontade para expressar o seu ponto de vista, dizer o que incomoda e levantar os problemas para o seu gestor e colegas. Quando isso não acontece, cria-se uma dinâmica problemática e uma atmosfera tóxica no ambiente de trabalho, o que pode gerar impactos negativos na produtividade. Isso é um fato, né? Até na nossa vida pessoal isso acontece. Saiba ouvir, tenha empatia e seja imparcial. Gente, isso aqui é incrível, tá? No início eu falei que a gente que tem filhos, hora ou outra, né, a gente tem mais de um, tem dois, ou três, ou quatro, ou 10, não sei quantos, né? Mas a gente tem mais de um filho, hora ou outra tem um conflito. E a gente tem que ir lá separar, né? A gente tem que ir lá apaziguar. E aí a gente precisa o quê? Dialogar, conversar, ter empatia, ser imparcial com eles, porque senão a gente acaba fazendo com que eles tenham o sentimento de que a gente gosta de um mais do que do outro. Ah, sempre tem um que é mais espertinho, né? E aí a gente às vezes vai defender o que é mais assim atrasadinho, e aí o outro vai dizer assim, você ama ele mais do que eu. Então, para que não aconteça essa imparcialidade, né, para que não aconteça isso, a gente tem que tentar ter muita sabedoria para tratar da mesma maneira, ainda que um seja mais espertinho que o outro, mas a gente pega ele depois no off lá e dá umas alfinetadas, mas é sempre interessante, né, a vista tratar de forma de igual para igual. E com os nossos colaboradores, com os nossos colegas de trabalho, não é diferente. A gente tem que ser imparcial. Né? Porque se você defende mais um lado que o outro por interesse ou não vai dar certo. Né? Ou se você ouve um lado e não ouve o outro, e aí você compra o peixe daquele lado, isso é um problema sério. Né? Porque as pessoas, quando elas estão na sua razão, elas na cabeça dela ela não errou. E não vai errar, né? Ela é perfeita. Mas não é. A gente sabe que não é. Né? Onde há um conflito, existe problemas existentes. E o conflito não é gerado por uma pessoa só. Né? A partir do momento que a gente fala de conflito, é de duas ou mais pessoas. Alguma coisa tem ali, a gente tem que resolver. Para saber como lidar com os conflitos na empresa, é preciso saber ouvir, ter empatia, ser imparcial. Saber ouvir significa estar atento ao que está sendo dito, procurando perceber como a pessoa se comporta ao posicionar os seus argumentos e entender as suas razões. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro com o objetivo de compreender suas motivações internas, o seu ponto de vista. Já a imparcialidade tem a ver com a não assumir nenhum dos lados de um conflito, mantendo-se neutro e racional. Neutro e racional. Um bom gestor é aquele que consegue combinar essas três coisas na hora de lidar com uma situação conflituosa. Quando dois ou mais colaboradores chegam até você com um problema, procure ouvi-los com atenção. Entenda o lado de cada um como uma situação apresentada os afeta. Assim fica mais fácil saber quais as medidas deverão ser tomadas para solucionar o conflito. Essas foram algumas dicas aqui, né, que a gente passou para vocês sobre conflito dentro das empresas. E alguma pergunta? Vocês querem trazer alguns exemplos aí para a gente? Pode ficar à vontade, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação que aconteceu, que vocês queiram compartilhar com a gente, pode ficar à vontade. Nós tivemos um desses problemas também na empresa. Um dos nossos funcionários agia com outro de, tipo assim, faltar
dentro da loja. Eles, às vezes, chegavam às 9, tinha vezes que eles não iam, né? E foi até que o S teve de ter um posicionamento de demitir um deles. Porque é aquela frase, às vezes a nossa horta tá super boa, mas aí, às vezes vem aquela praguinha ali, e se a gente não tira aquela, detona todo o resto. Exatamente. Há casos em que há necessidade de demitir a pessoa. Tem gente que você tenta, você conversa, você explica para ele que lá na empresa não pode ser como na casa dele, que lá na empresa é diferente do ambiente que ele vive. Você explica, explica, mas não entra na cachola. E aí chega o ponto da empresa ter que demitir esse funcionário. Né? É muito triste isso, né? Mas acontece muitas vezes de ter que demitir o funcionário porque o funcionário ele estraga todos os outros. E você tenta e conversa e senta, porque a gente tem que dar oportunidade, né? Um colaborador, ele merece oportunidade. Então a gente tenta dar oportunidade, a gente conversa, a gente faz o feedback, a gente vai, a gente tenta e tenta. E se a gente não consegue, a gente acaba demitindo o colaborador, que é o caso de vocês, né? Teve que demitir o colaborador porque estava causando problema aí para toda a empresa e a pessoa às vezes não quer mudar, né? Não quer passar pelo processo de mudança e aí fica muito difícil. Mais alguém deseja compartilhar? Não? Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês pela participação. Eu vou deixar uma apostila para vocês dentro desse tema, né? Eu vou deixar ela para vocês aí no grupo, né? Para vocês lerem, para poder agregar um pouco mais de valor. É muito bom, é um tema gostoso, né? Eu gosto de falar sobre esse tema, é um tema muito bom. Aí eu vou deixar para vocês, eu vou deixar para vocês então lá no grupo, para que vocês possam estar aí lendo a apostila, que vai agregar mais valor a vocês também. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Quem ainda não fez as atividades, né, tem até hoje à tarde para estar fazendo. Um forte abraço, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Bom fim de tarde aí para vocês. Amém, professor. Tchau, tchau.